dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês, aqui hoje nesse programa Palavra Viva, o programa no canal Palavra do Avivamento no YouTube. Então, desde já, não se esqueça de dar seu joinha, seu like. Eu sou Alex César, começando mais um programa aqui no canal Palavra do Avivamento. Sejam todos muito bem-vindos. E no Facebook Alex Cristão, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você também seja bem-vindo, que vai assistir pelo Substack. Seja muito bem-vindo. Você que está no Substack, compartilhe o vídeo, chame mais pessoas para participar da minha comunidade. Você também que está no Hubble, muito obrigado. Deus abençoe você que está no Hubble também. Seja muito bem-vindo. Convido outras pessoas para participar na minha comunidade aqui no Hubble. É muito importante que você se inscreva nesses canais, se você ainda não é inscrito. Participe, seja meu amigo, seja meu seguidor. E dá o joinha, dá um gostei aí, né? O Substack tem coraçãozinho. Então clica aí no coraçãozinho, indicando que você gostou, que você amou. E dá um resubstack, né? Compartilhe de novo aí nas suas redes sociais no Substack. E no Hubble também e no YouTube. Tá? Hoje é dia 2 de setembro de 2025. Programa Palavra Viva, ao vivo com vocês hoje, para a glória e louvor do nosso Deus. De dia uma nuvem, de noite hoje nós vamos ter aqui no programa Palavra Viva a continuação da nossa leitura da Palavra de Deus. Hoje vai ser uma leitura expositiva, né? Sempre leitura expositiva, a partir da Bíblia Filamente, né? A Bíblia Filamente, que tem também o aplicativo, e você baixa o aplicativo, né? Você tem a Bíblia em 3 cores, preta, roxo e couro, né? Couro sintético, muito bonita. Uma Bíblia Slim, pequenininha. Tem o aplicativo, você baixa o aplicativo. Dentro da Bíblia tem um QR Code. Você lê QR Code aqui, e na leitura desse QR Code você vai ter a oportunidade de estar criando o seu login dentro da Bíblia. É uma vez só que você faz o login e depois você fica logado para sempre. Se seu celular der problema, você tiver que trocar de celular ou limpar o seu celular e sair do aplicativo, aí você vai ter que logar de novo na Bíblia Filamente. Então você compra a Bíblia Filamente, baixa o aplicativo. Dentro do aplicativo você vai ter todos os estudos da Palavra de Deus. Você vai ter devocional bíblico, Bíblia de estudo, Bíblia multimídia, Bíblia impressa e tudo que você precisar, vídeos. Você tem vídeos lá, tudo dentro dessa Bíblia do Mundo Cristão, né? Editora Mundo Cristão. É uma Bíblia maravilhosa. Ela é Bíblia Sagrada Nova Versão Transformadora. NVT é uma leitura que é um pouco simples, é uma leitura voltada para os nossos dias, trazendo uma linguagem simples, uma linguagem fonética, né? Onde a gente consegue compreender um pouco mais do que está sendo falado ali na Bíblia. É uma Bíblia muito boa para você estar acompanhando a leitura expositiva da Palavra de Deus. Então, desde já, venha comigo, fica aqui comigo, nós vamos fazer uma oração, já estaremos orando, para que vocês possam estar aí sendo abençoados, né, diante de Deus, para que vocês estejam atentos à leitura expositiva. Hoje nós vamos ler na Bíblia. Na Bíblia nós vamos ler o capítulo 25, 26 e 27 de 1 Samuel. Vou trazer um comentário um pouco antes e depois do comentário a gente vai para a leitura da Palavra de Deus. Mas antes disso vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, eu coloco esse momento diante do Senhor, na Tua presença, Senhor, para estarmos aqui, ó Pai, querido Pai amado, adorando, louvando e engrandecendo o Teu nome, invocando o Seu nome, aprendendo sobre o Senhor, através dessas vidas, através dessas histórias. A história de Davi, que foi o seu ungido,
rei de Israel, e do qual descende, e o qual é o descendente do nosso rei verdadeiro, Yahushua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, que o Senhor prometeu a Davi que um dia um descendente dele se assentaria no trono de Jerusalém, no trono de Davi, eternamente. E esse que vive eternamente é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, porque não há outro além do Senhor que reina soberanamente sobre os céus e a terra. Por isso nós te louvamos e engrandecemos o seu nome e peço para que o Senhor abençoe esse momento, abençoe esse estudo, abençoe as pessoas que vão assistir de todo o Brasil. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos aqui, meus amados irmãos, para a nossa leitura. Aqui do lado você acompanha. Primeiro eu vou trazer uma breve entrada, né, do nosso vídeo e um breve discurso, uma breve colocação dos capítulos 25 e 26. Como eu sempre faço, mas hoje eu vou fazer aqui logo na entrada do vídeo. Esse vídeo é o vídeo número 10, 1 Samuel, vídeo 10, capítulo 25, 26 e 27. Davi serve o rei dos filisteus por um tempo. Davi, tendo que fugir de Saul, vai para a Filístia, né? Vai para as cidades ali da Filístia e fica servindo o rei filisteu por um tempo, tá? Mas depois ele vai voltar para o povo de Israel. Ele não vai atacar o povo de Israel, né? Na verdade ele vai enganar o rei filisteu, e não vai servir o rei filisteu com fidelidade de coração. Ele vai servir a Israel, o povo de Deus, mas por um tempo ele vai se ajuntar ao rei filisteu, porque Saul não desiste de perseguir. Faça uma breve descrição. Isso já foi feito. Capítulo 25, Abigail e a morte de Nabal. Nesse capítulo a narrativa se concentra na figura de Davi e sua relação com um homem rico e rude chamado Nabal e sua sábia esposa Abigail. Esse Nabal, ele era, os antepassados dele, o pai dele, na verdade, o antepassado dele é Josué, tá? Josué, que ele tá ali. Josué, né, teve como presente, né, dado a Israel quando Josué introduziu o povo na terra prometida, as terras uma grande parte das terras de Efraim, ali perto de Samaria, não perto de Samaria, mas no Monte Carmelo. Então lá no Monte Carmelo, esse Nabal, o Josué se instalou quando entrou na terra prometida, e esse descendente dele aí é o tal do Nabal, tá? Que é um homem cruel e vil, casado com Abigail. Após a morte de Samuel, Davi e seus homens se refugiam no deserto e protegem os rebanhos de Nabal. Em troca, Davi envia mensageiros para pedir provisões a Nabal, mas ele se recusa de forma arrogante e insulta Davi. Enfurecido, Davi se prepara para atacar Nabal e toda a sua casa. Abigail, ao saber da situação, age rapidamente. Ela reuniu uma grande quantidade de alimento e vai ao encontro de Davi sem o conhecimento de seu marido. Quando o encontra, ela se prostra diante dele, assume a culpa do seu marido e o convence a não derramar sangue inocente. Ela lembra Davi que o Senhor está com ele e que a vingança não lhe traria honra. Davi ouve as palavras de Abigail e a abençoa por sua sabedoria e por tê-lo impedido de cometer um ato de vingança. Ao retornar para casa, Abigail encontra Nabal bêbado e só conta a ele o que aconteceu no dia seguinte. Ao ouvir a história, Nabal sofre um ataque e 10 dias depois morre. Davi, ao saber da morte de Nabal, envia mensageiro para pedir a mão de Abigail em casamento, e ela aceita, tornando-se sua esposa. Aí esse vai ser o capítulo 25. Vamos ver um breve relato do 26. Davi poupa a vida de Saul pela segunda vez. Nesse capítulo, o rei Saul continua sua perseguição incansável a Davi. Os zifeus, habitantes da região de Zif, informam Saul sobre a
sobre o paradeiro de Davi. E Saul, com 3.000 homens, parte para alcançar para um encalço dele no deserto de Zif. Davi e seu companheiro Abissai encontram Saul acampado e adormecido. Eles se aproximam silenciosamente e Abissai sugere que eles matem Saul. Mas Davi novamente se recusa a levantar a mão contra o ungido do Senhor. Em vez de matá-lo, Davi pega a lança e a jarra de água de Saul para provar que ele esteve lá e teve a chance de matá-lo. De uma colina distante, Davi grita para Abner, comandante de Saul, e o repreende por não proteger o seu rei. Ele mostra a lança e a jarra de água como prova de que poupou a vida de Saul mais uma vez. Saul reconhece a voz de Davi e se arrepende, prometendo não mais persegui-lo. Davi devolve a lança a Saul e ambos se separam, com Saul retornando para casa e Davi continuando seu caminho. Esse capítulo é um ponto crucial que demonstra o caráter de Davi e sua confiança em Deus, contrastando com a inveja e a perseguição de Saul. Aí aqui acabou, né, o discernimento, né, desse capítulo. Então vamos para a leitura do capítulo 25. O verbo, com Deus estavas e tu eras Deus, a luz do mundo. Vamos para a leitura agora, lembrando que a leitura na Bíblia é NVT, né? Aqui do lado você acompanha a leitura, começar aqui no capítulo 25, então acompanha a leitura comigo aí, para que vocês possam estar aprendendo cada vez mais a respeito da ação de Deus na vida de Davi, e Davi sendo um servo fiel ao seu senhor, que é Saul. Então vamos à leitura. A morte de Samuel. Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Você caiu de paraquedas e você não sabe direito o que está acontecendo, eu faço leitura expositiva da palavra de Deus de 3 em 3 capítulos. Para você entender esse capítulo, é bom você começar a leitura de 1 Samuel, não só de 1 Samuel, mas a playlist de Samuel inteira até aqui. E muito mais se você quiser aprender. Aí em cima na descrição do vídeo no Facebook tem um link que você clica e vai te levar para Gênesis 3 e você começa a leitura expositiva da palavra de Deus desde o capítulo 3 e até chegando nesse momento que eu estou aqui. Faça essa maratona para você entender o significado e o que está acontecendo aqui nessa leitura, para que você entenda. O link na plataforma Substack no Hub está abaixo na descrição do vídeo. Clica no link, se inscreva no canal no YouTube, canal Palavra do Avivamento. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedade perto da região do Carmelo. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedade perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal. Sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, é descendente de Caleb, não é descendente de Josué. Fiz na entrada aí, falei errado, tá? É descendente de Caleb, bom? Caleb, descendente de Caleb. Era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Envie saudações em meu nome. Diga-lhe paz e prosperidade ao Senhor, e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiverem estiveram entre nós perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal, e nada foi
roubado deles. 8. Pergunte a seus homens e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor perdão, pessoal, seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus época. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. 10. Quem é esse tal Davi? Perguntou-lhe Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seu senhor. Devo pegar meu pão, minha água e a minha carne dos animais que abati para meus tosqueadores e entregar a um bando que vem, se não sabe bando que vem não se sabe de onde? 12. Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura. E seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso Senhor. Mas ele lhes respondeu com insulto. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheio de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de pães, 10 grãos tostados, 100 bolos de passa e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante, logo os seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava num desfiladeiro, montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esses sujeitos. Protegemos seus rebanhos no deserto, e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou bem com mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que, tão certo como vive o Senhor, e tão certo como sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoa-me se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido,
por aquele que procura matá-lo. Sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedra, tiradas de uma funda. Atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, então não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e ser vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que hoje seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal. Se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: Volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava bêbado, muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Louvado seja o Senhor, que se vingou o insulto que recebi de Nabal e me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi me enviou mensageiros a Abigail para pedir que casasse. Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: Eu sou sua serva. Ficarei contente em me casar com Davi e, como uma serva, lavar os pés de seus servos. Sem demora, Abigail tomou um jumento e, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi, e assim se tornou esposa dele. Davi também se casou com Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas esposas. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem de Galim, chamado Palti, filho de Lais. Capítulo 26. Alguns homens de Zif foram até Saul em Gibeá para lhe dizer: Davi está escondido na colina de Aquilá, em frente ao deserto de Gizimon. Então Saul escolheu 10.000 homens dos melhores soldados de Israel e saiu para perseguir Davi no deserto de Zif. Acampou à beira da entrada, ao lado da colina de Aquilá, junto ao deserto de Gizimon, onde Davi estava escondido. Quando Davi soube que Saul tinha vindo atrás dele no deserto, enviou espiões para confirmar a notícia que Saul havia chegado. Então Davi foi ao acampamento de Saul para ver o que se passava por lá. Saul e Abner, filho de Ner, comandando seu exército, dormiam dentro de um círculo formado por seus guerreiros. Quem se oferece para ir até lá comigo? Perguntou Davi ao Hitita, a Aimeleque e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe. Eu irei com o Senhor, respondeu Abissai. Então Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul à noite e o encontraram dormindo com a lança fincada no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados dormiam à sua volta.
Abissai disse a Davi: certamente dessa vez Deus entregou o inimigo em suas mãos. Agora deixe-me cravá-lo na terra com um só golpe da lança. Não precisarei de outro. Não o mate, disse Davi. Ninguém será considerado inocente se atacar um ungido do Senhor. Por certo, o Senhor ferirá Saul algum dia, ou ele morrerá de velhice ou na batalha. Que o Senhor me livre de matar o homem que ele ungiu. Mas vamos pegar a lança e o jarro de água que estão perto de sua cabeça, e depois vamos embora. Davi pegou a lança e o jarro de água que estava perto da cabeça de Saul. Depois ele e Abissai saíram sem que ninguém os visse, nem acordasse, pois o Senhor os tinha feito cair no sono profundo. Davi subiu a colina e passou para o outro lado, até estar a uma distância segura. Então gritou para os soldados e para Abner, filho de Ner: acorde, Abner. Abner perguntou de volta: quem é você? E como ousa acordar o rei aos gritos? Você é um grande homem, não é mesmo, Abner? Disse Davi. Quem em todo Israel pode se comparar a você? Por que então não protegeu seu senhor, o rei, quando alguém chega tão perto dele que poderia matá-lo? Isso não é nada. Bom, tão certo como o Senhor vive, você e seus homens merecem morrer, pois não protegeram seu rei, o ungido do Senhor. Olha em volta. Onde estão a lança e o jarro de água do rei, que estavam perto da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e disse: é você, meu filho Davi? Davi respondeu: sim, meu senhor e rei. Por que meu senhor persegue o seu servo? O que eu fiz? Qual é o meu crime? Agora, porém, peço que o rei ouça seu servo. Se o Senhor incitou o rei contra mim, então que ele aceite minha oferta. Mas se isso tudo não passa de um plano de homem, que o Senhor os amaldiçoe, pois eles me expulsaram de meu lar, de modo que não posso mais viver entre o povo do Senhor. E disseram: vá servir outros deuses. Devo morrer em terra estrangeira, longe da presença do Senhor? Porque o rei de Israel sai à procura de uma fuga? Porque me persegue como uma perdiz nos montes? Então Saul disse: pequei, volte para casa, Davi, meu filho, e não procurarei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Aqui está a sua lança, ó rei. Respondeu Davi: mande um dos seus servos vir pegá-la. O Senhor recompense quem age com justiça e lealdade. E eu me recusei a matar o rei, mesmo quando o Senhor o entregou em minhas mãos, pois é ungido do Senhor. Agora que o Senhor considere minha vida preciosa, como hoje considerei preciosa a sua vida, que ele me livre de todos os meus sofrimentos. E Saul disse a Davi: seja abençoado, Davi, meu filho. Você realizará muitos feitos heróicos e certamente será bem sucedido. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Vamos no capítulo 27. Davi pensou: um dia Saul me apanhará. O melhor que eu tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel e por fim estarei seguro. Assim Davi levou os 600 homens e foi até Aques, filho de Maoque, rei de Gade. Davi e seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali. Davi e seus soldados e suas famílias se estabeleceram ali com Aques, em Gade.
Davi levou suas duas esposas, Aionã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de perseguir. Certo dia, Davi disse a Aques: se parecer bem ao meu senhor, preferimos viver em uma das cidades no campo. Seu servo não precisa morar na cidade real. Então Aques lhe deu a cidade de Ziglac, que pertence aos reis de Judá até hoje. E Davi viveu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. Partindo de Ziglac, Davi e seus homens atacavam os Gesuritas, os Gersitas e os Amalequitas, povos que desde tempos muito antigos viviam perto de Sur, até a terra do Egito. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, nos povoados que atacavam. Antes de comparecer à presença do rei, Aques tomava ovelhas, gados e jumentos, camelos e roupas. Que lugar você atacou hoje? Perguntava Aques. E Davi respondia: o sul de Judá, a região dos Jeramelitas e dos queneus. Davi não deixava nenhum sobrevivente, homem ou mulher, para ir a Gate e contar onde ele havia estado de fato. Isso acontecia repetidamente, enquanto ele vivia entre os filisteus. Aques acreditava em Davi e pensava: a esta altura, o povo de Israel deve odiá-lo muito. Agora ele ficará aqui e me servirá para sempre. Então aqui a gente termina a leitura, né, desse capítulo 27, né, do livro de 1 Samuel. E assim a gente, né, a gente dá encerramento a essa leitura expositiva da palavra de Deus, 25, 26 e 27 do livro de 1 Samuel. Então esses capítulos são capítulos, né, que está descrevendo a história de Davi, e cada vez mais a gente vai se aprofundando na leitura expositiva da palavra. Há uma necessidade de lermos a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, todos os dias, durante a vida inteira. Durante toda a nossa vida, nós temos que ler a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, para termos uma completa compreensão do caráter de Deus, como Deus de fato é e como ele se revela através da sua palavra, que é a Bíblia. E Jesus Cristo está dentro dessa palavra. Jesus Cristo faz parte da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então por isso é muito importante que vocês acompanhem comigo e sempre estejam me acompanhando no programa Palavra Viva e se inscrevendo no canal Palavra do Avivamento, que é o canal no YouTube. Então por isso eu chamo você a estar se inscrevendo, porque estamos passando por tempos difíceis, estamos passando por um tempo de lutas e batalhas, não só no mundo físico, mas no mundo sobrenatural, nas regiões celestiais, aonde o inimigo de nossas almas tem trabalhado para trazer confusão, desavença, discórdia, conflitos e confrontos em todo o mundo. Então, a leitura da palavra de Deus expositiva, ela nos dá a certeza de como Deus é maravilhoso, como Deus é bondoso, e Ele quer transformar a minha e a sua vida de dentro para fora. Não mais da forma que o mundo faz, usando a violência, usando o medo, usando de ameaças para trazer paz. Mas nós temos uma plena paz em Jesus Cristo disponível a nós, uma paz que vem de graça, sem forçar ninguém a nada, simplesmente
expondo a igreja, nós os cristãos, lendo a palavra de Deus, expondo o evangelho da salvação, que é salvação vem por meio de Jesus Cristo, através do seu sangue derramado naquela cruz. Então, expondo essas palavras, dizendo tudo isso, é para o seu benefício, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, aqueles que já são crentes, e para a sua conversão, aquele que ainda não creu, aquele que ainda não confessou Jesus como seu único e Salvador. Então, essa é a palavra de Deus hoje, para nós na leitura expositiva da palavra de Deus, expositiva de Gênesis a Apocalipse. Então, não se esqueça, creia em Jesus Cristo, creia na palavra dele, porque se não houver uma fé genuína, uma fé verdadeira, de que a palavra de Deus, a Bíblia, contém a única verdade de Deus, é a única fonte de salvação, todas as pessoas vão morrer em seus pecados e delitos e vão ser condenadas no final. Então, por isso a importância de você crer, confiar, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Porque ao crer, a confiar, entregar e na leitura expositiva, a igreja de Jesus passará pelo avivamento, passará pela transformação. Avivamento não virá por congressos, avivamento não virá por qualquer outro movimento que se faça dentro das igrejas, dentro das várias denominações. A única forma de haver um avivamento, uma transformação de vida nas igrejas, é através da leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Não adianta pastores, líderes, presbíteros, anciões, mestres, aqueles que se consideram apóstolos, ou qualquer outra coisa, não adianta vocês quererem fazer a igreja se tornar uma igreja avivada, uma igreja transformada, se vocês não colocam a leitura expositiva de Gênesis e Apocalipse, criar programas para incentivar os irmãos, mesmo nas suas casas durante a semana, ler pelo menos 3 a 4 capítulos por dia, todos os dias enquanto viver. Terminou em Apocalipse, volta em Gênesis de novo, ou procure algum outro livro que ficou mais em dúvida e leia ele de novo. Compre uma Bíblia de estudo e através da Bíblia de estudo, nos estudos do rodapé, vocês vão ter o discernimento e a compreensão. Se você não consegue discernir e compreender, então entre no meu canal aqui em cima no Facebook, tem um link do meu canal, vai levar para Gênesis 3, a playlist de Gênesis. Lá você vai começar a ler e tem o discernimento desses capítulos, para que você possa entender. Porque às vezes você não lê porque você não entende, mas agora você tem a chance, a oportunidade de entender através dessa leitura junto comigo. Assista o vídeo do começo ao fim para você ter a compreensão exata do caráter, do amor, da bondade, da fidelidade do Deus da Bíblia, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, não perca seu tempo com outras distrações, não perca o seu tempo com outras coisas dessa vida, mas venha gastar o seu tempo valioso junto comigo na leitura expositiva da palavra de Deus. Está na descrição do link aí abaixo no Substack e no Amo, para você se inscrever no canal. Se inscreva no canal Palavra do Avivamento no YouTube e venha comigo viver essa maravilhosa leitura expositiva da palavra de Deus. Então vamos orar e encerrar nossa transmissão por hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, pelo Deus bendito, Criador dos céus e da terra e todas as coisas que nela há. Obrigado ao Pai amado, Pai querido, santo, santo e bendito é o teu nome, porque não há outro nome como o teu. Só tu és Deus, só tu és absoluto. Obrigado, Senhor, por todas as maravilhas, por tudo que o Senhor tem nos feito. Abençoa, Senhor, esse estudo. Abençoa, Senhor, essa leitura na mente de todas aquelas pessoas, por todo o Brasil, por todo esse mundo, aonde chegar, em todos os continentes desse mundo, Senhor, dessa terra, aonde chegar a Tua palavra, que ela seja, Senhor, derramada na mente, trazendo entendimento, discernimento,
e descendo para o coração, e que haja salvação e transformação de cada vida que assistiu ao vivo no Facebook e cada família que vai assistir depois no YouTube, no Substack e no Hubble. Abençoe, Senhor, esse programa. Abençoe, Senhor, o YouTube, abençoe o Facebook, o YouTube do Hubble. Senhor, abençoe essas plataformas, que elas entreguem esses vídeos para milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil. Porque milhões e milhões de pessoas precisam ouvir essa palavra para elas saírem de uma vida de derrota, para sair de uma vida de desespero, uma vida que pretende acabar com a sua própria vida. Vá por essas vidas no Brasil todo, ó Pai, e permita que essa mensagem chegue até o FED, que mostra no celular todos os vídeos do Facebook, do YouTube, do Substack e Hubble. Abençoa, Senhor, essas plataformas, que elas não impeçam a distribuição desse vídeo através de seus algoritmos, mas que algoritmos pegue essa live e leve e mostre para milhões de pessoas no Brasil e no mundo todo, para que a tua salvação seja derramada sobre as vidas dessas pessoas em todo o Brasil. Por isso eu oro e agradeço por tudo que o Senhor já tem feito. Em nome de Jesus Cristo, Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua tão grande graça. Em nome de Jesus, amém. E amém, meus irmãos, muito obrigado, amigos e irmãos que ficaram comigo aí até agora. Tenha uma ótima terça-feira, que Deus abençoe. E você que está no YouTube, eu vou colocar aqui agora 3 playlists para que vocês possam começar a leitura expositiva. Uma playlist vai ser do Evangelho de João, outra playlist vai ser de Hebreus, e uma playlist aqui na frente vai ser de Gênesis 3. Então, clica aqui numa dessas 3 playlists e comece a ler a palavra de Deus. Então, clique aí e comece a leitura expositiva da palavra de Deus para a transformação, a mudança da sua vida e da sua família. Então, clique numa dessas 3 playlists que está aparecendo aqui agora na tela e